Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Carlinhos, diretor do Seminário Palavras do Mestre. Começa agora o nosso módulo 1, ok? O nosso módulo 1 é composto de duas matérias: Antropologia Teológica e depois, na sequência, Dons e Ministérios, ok? Vamos à nossa primeira aula de Antropologia Teológica. Vamos lá. Bem, a nossa introdução, nós vamos falar sobre a relevância da teologia no cristianismo contemporâneo, ok? Quase todo cristão, quando decide estudar a Bíblia, enfrenta um grande dilema: por onde eu começo? Afinal de contas, a Bíblia é um livro muito grande e complexo. E só de olhar para as páginas e o volume das páginas desse livro, já desanima a maioria de nós, ok? Sem contar que basta um breve exame nas páginas da Bíblia Sagrada para gerar uma multidão de perguntas, polêmicas e até confusões. Mas não há motivos para desanimar. Lembre-se que nós não somos os primeiros a trilhar esse caminho, o caminho do conhecimento de Deus. Não. Outros já o fizeram. E felizmente para todos nós, muitos se dedicaram ao trabalho de registrar tudo o que aprenderam. E é a este, digamos, mapeamento das Escrituras que nós chamamos de teologia, ou seja, o conhecimento acumulado ao longo dos séculos pelos biblistas, pelos homens e mulheres que se debruçaram sobre o texto sagrado para aprender, para extrair a verdade do texto. É sobre isso que nós vamos nos debruçar. E isso chamamos de teologia. Vamos seguir. A teologia vem sendo construída ao longo de muitos séculos. Desde Clemente de Roma, lá no segundo século, passando por Agostinho de Hipona, do quarto século, pelos reformadores Lutero, Calvino, Wesley, Spurgeon, Moody, Finney, e chegando até aos teólogos e biblistas e acadêmicos de nossos dias. Mas o aprendizado de um livro tão complexo como a Bíblia Sagrada precisa ser dividido e organizado sistematicamente, de forma gradual e contínua, a fim de tornar mais fácil a sua compreensão. Por exemplo, para encontrarmos um determinado livro numa grande biblioteca, precisamos saber qual o setor correspondente àquele tipo de livro que procuramos, depois o assunto do livro, depois o autor desse livro, até que finalmente encontramos o livro. Pois bem, é exatamente este o papel da teologia. Ela esmiuça a Bíblia Sagrada em várias partes, e a cada parte dá um nome. Por exemplo, teologia exegética, teologia dogmática, teologia sistemática e etc. Depois, cada área da teologia é de novo subdividida em assuntos, temas e tópicos, e assim por diante, para ficar mais fácil o entendimento, a compreensão, ok? E nós temos um problema, é com temeridade, é uma temeridade como o cristianismo contemporâneo procura minimizar a relevância do conhecimento teológico na pós-modernidade. Estamos formando pastores e mestres
que transitam com facilidade nos corredores da psicologia, da sociologia e da filosofia. Eles são amigos muito chegados de Freud, Platão e Kant, mas são verdadeiros desconhecidos dos apóstolos e profetas que permeiam o texto sagrado do Antigo e do Novo Testamento. Isso é preocupante. Esses expoentes da modernidade ignoram as palavras do apóstolo Paulo, que estão exaladas na Bíblia, quando ele recomenda crescer na graça e no conhecimento de Deus. Ora, não se pode seguir crescendo no conhecimento de Deus sem considerar e reconhecer tudo que já foi construído de saber teológico ao longo dos anos, desde os pais da igreja até os nossos dias. Não dá para ignorar o que eles construíram de saber teológico. Claro que não. Por conta disso, nós damos graças a Deus que podemos aproveitar o trabalho de muitos estudiosos das Escrituras. Olha aqui. Teólogos do passado que garimparam o texto sagrado, fazendo suas pesquisas e as registraram de forma organizada e sistematizada. São tesouros da sabedoria, garimpados muitas vezes em tempos difíceis, por muitos homens e mulheres que se gastaram em noites mal dormidas, escrevendo na maioria das vezes à luz de velas. Sem falar que uma parcela significativa deles pagaram um alto preço, pagando com a própria vida. Isso custou muito, a própria vida deles. Então, parece até que nós estamos vivendo um paradoxo, não é? Não podemos ficar apenas nos rudimentos da fé, é verdade. Mas, entretanto, não podemos perder de vista a simplicidade do Evangelho, a chama genuína do primeiro amor. Então, como podemos mergulhar na teologia? Por quê? Para quê? Qual a importância disso? Muito bem. A teologia é, para o estudioso das Escrituras Sagradas, como uma caixa de ferramentas para o profissional. Quer um exemplo? Tente apertar um parafuso com um martelo, com uma colher. Tente pregar um prego com o cabo da chave de fenda. Por mais habilidoso que seja o profissional, sem a ferramenta necessária, ele perderá muito tempo, gastará muita energia, além de comprometer o resultado final do trabalho. É exatamente isso. Concluímos dizendo que a teologia é para nós como uma caixa de ferramentas. Nós temos o dom de Deus, a sabedoria, o chamado de Deus, mas precisamos nos aperfeiçoar. E a Bíblia ensina que o dom vem de cima, mas o aperfeiçoamento somos nós que buscamos, ok? Por isso, eu chamo você que tem sede e fome, desejo de saber, de conhecer, de perscrutar, de mergulhar no texto sagrado. Você que quer conhecer, como diz as Escrituras, qual seja a altura, a profundidade, a largura e o comprimento da palavra, do saber teológico, venha estudar conosco. Aqui, no seminário Palavras do Mestre, nós lhe mostraremos um caminho excelente de saber teológico, na graça e no conhecimento. Vamos estudar a Bíblia Sagrada em profundidade. Eu convido você a fazer essa viagem conosco.
Venha para o seminário Palavras do Mestre. Aqui, quem não sabe, aprende. Quem aprende, ensina. E quem ensina, vive.